A restauração Meiji, que se deu em 1868, até dali para trás existiam as artes marciais. Dali para frente houve uma mudança radical. Dali para frente é que começou a aparecer o karatê, o judô, o aikido, e por aí vai. Tem algum motivo do porquê? Tem, porque se você viu o filme O Último Samurai, Eu vi. Isso. A revolta de Satsuma foi o marco para isso. Em razão de que o imperador queria abrir o Japão para o mundo, para o Ocidente. Só que algumas castas não aceitavam isso. E alguns que estavam por trás aí, dentro dos shoguns, os que estavam ligados ao imperador, na realidade não estavam, também não queriam, porque vai tirar o poder. Os daimyos não queriam. Então vão fazer o que? Não queremos, só que o imperador chamou portugueses, que as armas de fogo foram introduzidas no Japão em 1560, século XVI, se não estou enganado. Século XVI, mas 1560 mais ou menos. Chamaram holandês, chamaram francês, americano não aparecia por lá. Apareceu mais tarde, só agora em 1168. Aí o imperador disse, baixou um decreto. A partir de agora, nada de armas no Japão. Não pode armas no Japão. E essa questão das armas já tinha vindo já desde o século XVI. Porque que incrível que os portugueses introduzem as armas no Japão, depois de um tempo, 50, 60 anos, o imperador, né, da época, junto com o Shogun, etc. Armas, não pode armas. Isso, arma, ele tá colocando... Falando de armas de fogo. Armas de fogo, mas o que é? A espada... Isso tem até um contexto muito bacana, uma história muito legal, que o Shogun da época disse olha, é o seguinte, estamos passando por grandes catástrofes naturais, precisamos construir uma grande estátua de Buda. Então, tudo que vocês tiver de armas, aço, entreguem para que a gente possa construir, né? E muitos não entregaram só armas de fogo. As Tanegashima chamado, entregaram várias espadas, tudo. E só pegando o gancho aqui, por isso que o Japão não tem arma de fogo, só que o Japão nunca teve problema de criminalidade. Depois nós entramos nesse assunto da questão judicial no Japão, como que é tratado crimes e tal. Crime, um bandidinho lá. O Japão, o desarmamento no Japão ocorreu como controle social. Nunca em razão de criminalidade violenta ou criminalidade. Sempre voltado para questões de controle social. Aí foi indo com o século, chega até hoje, no Japão você não usa arma de fogo. Mas não tem nada a ver, o Japão é um país seguro porque não tem arma de fogo. Nada a ver. Isso é um outro assunto que a gente fala depois. Mas voltando, e a partir de toda essa caracterização, o imperador disse, seguinte, a partir de agora, não aguento mais. Essas revoltas, estão proibidas práticas de guerra, práticas voltadas com arma, quaisquer que seja, isso já no século XIX, e deu um ultimato. Ou entreguem, ou se matem, com seppuku, não, harakiri. Harakiri é o... Qual que é? Sim, ele tem que cortar as tripas praticamente. É a mesma coisa, só que harakiri ficou um jargão popularmente conhecido no Ocidente, cortar a barriga, né? O cara não fala japonês direito, harakiri, hara, barriga, kiri, corte. Mas não, aí é o seppuku, que você tem que ser autorizado para fazer. Às vezes o teu daimyo, ou o shogun, ou quem for, não te autorizo. Você não merece a morte. Aí, pau. Porque o seppuku tem toda uma técnica a ser feita. Só quem tinha muito dinheiro conseguia o cachaco, ou o cachacuninho, o cara que foi com a espada lá atrás, né? Para cortar a cabeça. O cara que era mais pobre ia só... Você tá brincando. Isso. Ia sempre da esquerda para a direita... e de cima para baixo. Então ele fazia primeiro o corte aqui, pá, e depois aqui, pá, e morria com uma dor, nossa, além do normal. Só que, cara, tinha o dinheiro, tinha um cachaco, né? Quando ele colocava a faca aqui, abria. Alguém já cortava. Ia lá na cabeça e vum. E tem toda uma maneira de cortar a cabeça do cara. Tinha, né? Tinha. Não tem. Tinha. Se ele errasse ou fizesse o cara sofrer, ele tinha que cometer o seppuku. Ele ganhava o direito de cometer o seppuku também. Mas pelo menos ele ganhava o direito, né? Exato.
Pelo menos. E ali que tem tantas histórias relacionadas ao Shinobi, a atuação, principalmente em batalhas, Teigen Oran, que foi 42 mil guerreiros bushis, samurais, quanto 600 Shinobi. Nossa, os Shinobis perderam, mas de 42 mil sobraram 10, 12 mil durante meses e meses e meses de batalha. Então imagina o nível de estratégia. Os caras, tem pergaminhos que demonstram que os caras construíram lagoas em cima das montanhas, com outras lagoas abaixo, para o rio principal, que era o lago, abria outra represa, ia caindo, quando chegava na lagoa de baixo, criava-se ondas, viravam as canoas, né, que eram fáceis de serem viradas, com pequenas ondulações, enchiam de óleo queimado, tacava fogo em todo mundo. É uma estratégia, Sun Tzu ficaria com inveja. Caraca! É animal, sim, animal. Você lê esses livros, vê nos museus lá, principalmente, é incrível. Então, voltando, né, para a restauração Meiji. Na restauração Meiji, o imperador disse, a partir de agora, não estão proibidas práticas de artes marciais, estão proibidas. Todas as artes que são desenvolvidas para o campo de batalha, para a guerra, tudo está proibido. Nessa época não existia o... Não. O judô, tanto que... Os outros eram... Não, nem tinha. Os fundadores nem mal tinham nascido. Né? O primeiro grande gênio que nós tivemos foi Jigoro Kano, que ele teve uma aproximação com escolas de Jujutsu, que não tem nada a ver com Jiu-Jitsu. São, mais uma vez, eu não estou falando de efetividade, o que é melhor, o que é pior, estou falando de história. Okay. Então, quando eu falo de Jujutsu, estou falando de a técnica flexível. Técnica suave não é legal. É o mesmo kanji que usa no judô, só que não é legal traduzir. A técnica flexível, porque você é flexível, não do corpo, mas flexível ao momento. A atividade, o jujutsu japonês surgiu como uma forma de transgressão das artes que utilizavam armas, que a maioria das artes marciais utilizavam armas, não só de fogo, mas principalmente espadas, lanças. E o jujutsu clássico não se utilizava disso. Mas ele tinha a prática para ele arrancar as armas da mão, né, do oponente e utilizar essa arma contra ele. Então, o Jujutsu clássico sempre foi pautado nisso. E a partir disso, criaram-se várias escolas de Jujutsu clássico. Não teve nada a ver com o Jiu-Jitsu brasileiro. Foi uma nomenclatura erroneamente escolhida, não tem nada a ver. O Jiu-Jitsu clássico, ele utilizava yoroi, armaduras, para ter uma ideia. Tinha técnicas de equitação. Então, se você... Hoje em dia, beleza, mas se você chegava há alguns anos, há uns 10 anos no Japão, que arte você pratica? Jiu-Jitsu. Sério? Nossa, me mostra a movimentação de armadura, que legal, que lindo o gancho, me mostra. Não, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brasileiro. Tá, Jiu-Jitsu brasileiro. Ou seja, são questões diferentes. A aplicação completamente diferente. Lembram uma técnica ou outra, lembra, mas não tem a ver. Aí, Jigoro Kano, que foi um grande gênio da época, ele treinou com alguns mestres de Jujutsu clássico. Ele treinou. Só que a partir disso, daquela época, os mestres começaram a reformular todas as suas artes. Os que não aceitavam, se matavam. Não dou autorização para matar. Se jogava do penhasco, tomava veneno, enterrava os pergaminhos, queimavam. Os que aceitaram viravam artesãos, viravam médico, escritor, poeta e reformularam suas artes. Ao invés de utilizar uma espada real, vou utilizar agora uma de madeira e de bambu só. Ao invés da minha técnica fazer com que rompa a articulação do cotovelo durante a técnica, agora não vai mais ser isso. Agora ela vai suavizaram para o imperador aceitado, tipo assim, não, é uma atividade física. É mais voltada para defesa. Para defesa. Porque para ser uma arte marcial, ela tem que ser considerada o quê? Uma arte que foi desenvolvida para o campo de batalha, que tenha disciplinas voltadas para estratégia, para o combate, defesa, para guerra, para fogos explosivos. Aí, a partir disso, foi que começou a surgir o judô, baseado em técnicas que o Jigoro Kano desenvolveu, o Jigoro Kano olhava o Jujutsu, tem diários no Museu Imperial do Jigoro Kano, que ele disse que ele se arrepiava, só em ver o Jujutsu ele já doía os olhos, ele não aceitava. Então, era o cunho de defesa educacional.
Entendi. O karatê, que veio daí da China, teve uma história parecida com a do judô, que ele teve que mudar o kanji, porque os japoneses, nessa época, tinha placas, aqui não é permitido cachorros nem chineses. Então, era muito xenofóbico. Aí o fundador do karatê precisou mudar o seu kanji, porque o karatê vinha mãos da China. Então, ele mudou o kanji, que significava cara ainda, cara, né? Só que daí com a tração de vazio. A pronúncia era a mesma, mas ao invés de mãos da China, mãos vazias, karatê. E a partir daí ele começou a desenvolver o Aikido, outro grande mestre, Morihei Ueshiba, maravilhoso, grande mestre. E ele também teve uma aproximação com o Jiu-Jitsu clássico, mas pouca. Desenvolveu sua arte baseada no conceito de toda a movimentação, né? Ele estudou muito a questão esotérica, o Ki, a energia, etc. O Kenjutsu, começaram a desenvolver o Kendo, tanto que tem esporte hoje, né? O Kendo, etc. Né? Por aí vai. E o Judô começou havia várias disciplinas do Judô, onde que dentro da disciplina existia uma disciplina chamada Neoasa, que são as técnicas de chão do Judô. Só chão, só chão, só chão. E a partir disso, criou-se uma arte paralela ao judô chamada Kotosemon Judo, que nada mais é do que o Kosen Judo, que conhece, que utilizavam as lutas de chão do judô, só que você só de sunga ou sem gi, sem nada, começaram a jogar um soco, um chute, e a partir disso, daí que depois vem a história do Konde Koma, do jiu-jitsu brasileiro, Mas de onde vem o jiu-jitsu brasileiro? A história correta, correlacionada. Ela vem da base sua, que é o judô, e o Kotosemon Judo. Não tem nada a ver com o jiu-jitsu clássico. Não tem nada a ver com o jiu-jitsu. Isso, quando eu fui para o seu aniversário, eu batia muito, né? Os alunos precisam entenderem isso, entendam. Vocês têm que entender isso. Só que nós temos um problema no Ocidente. Quando você tira a palavra arte marcial... mas então, peraí. Judô, karatê, aikido, jiu-jitsu... Kendo não são artes marciais? Não são artes marciais. Eles são artes de defesa, artes de luta, artes voltadas para questões específicas de ataque, baseadas em antigas artes marciais. Mas aí o que acontece? Entra o ego no meio, né? Mas se não é arte marcial, parece que você está castrando. Não tem... Talvez a gente não estava lá para comparar, mas talvez as artes que nós temos hoje, de luta, ou as artes de defesa, são muito melhores do que existiam no passado. Ótimo. Ninguém está discutindo isso. Não é esse o ponto, entendi. Cunho histórico. E é ali que muitos confundem. Só que é difícil tirar esse conceito. Agora que está vindo muito, né? E outro problema que se deu foi durante a Segunda Guerra Mundial, que o imperador queria que os japoneses resgatassem mais ainda o sentido, né, a questão do nacionalismo. Ok, nos quartéis militares treinar Kendo, Karatê, Judô. Porra, se militar treina, o que é então? Então arte marcial. Arte marcial. E não é. E aí também foi outro contexto errôneo.